Amém. Glória a Deus. Podem sentar, amados. Lucas capítulo 8. Abra lá sua Bíblia em Lucas capítulo 8. No domingo passado nós falamos sobre a lição dos 5 P's. A lição dos 5 P's. Nós vimos também que Ricardo Noronha, ele coloca 5 P's do empreendedorismo. A palavra meio estranha, parece como falar paralelepípedo. A gente trava um pouquinho a língua para falar algumas palavras meio estranhas, ainda mais quando repete a mesma sílaba quase que igual. Empreendedorismo. Primeiro, propósito. Quarto lugar, pessoas. Último, pés no chão. E assim por diante. Mas eu falei sobre Lucas 8, 22 a 25, quando Jesus então acalma aquela tempestade. Jesus está dentro do barco junto com os seus discípulos. E os 5 P's ali é propósito, presença. Jesus e tudo que Deus criou tem um propósito, nada é por acaso. Jesus estava ali junto com os seus discípulos, ele está presente também aqui. É a promessa dele, ele disse: eis que estou convosco não um dia na semana, todos os dias, e o dia todo. Isso que é interessante. Não é todos os dias apenas, como a gente vê a esposa, o marido, filho, pai. A gente não vê o tempo todo a pessoa. A gente está junto, mas não está o tempo todo junto. Jesus prometeu que estaria conosco todos os dias e o dia todo. Porque Ele é Deus. Na presença do Espírito Santo, Ele está conosco, com você, aonde quer que você esteja. Lá no seu trabalho, na empresa, na viagem, enfim, em todo tempo e em todo lugar, em toda ocasião. Você que precisa estar com Ele, porque Ele já prometeu, Ele é fiel, Ele cumpre a promessa dEle. Nós é que temos que estar com Ele. Amém? Amém. Então vamos andar com Ele? Então, Jesus chega à terra dos Gerazenos. Mateus diz a terra dos Gadarenos. Verso 27. Logo que desembarcou, um homem da cidade saiu-lhe ao encontro. Possesso de demônios havia muito tempo, não vestia roupa, nem morava em casa, mas nos sepulcros. Quando ele viu Jesus, gritou, prostrou-se diante dele e exclamou em voz alta: que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Imploro-te que não me atormentes. Porque Jesus ordenara ao espírito impuro que saísse do homem, pois já havia muito tempo que se apoderara dele, e prendiam-no com algemas e correntes, mas ele, quebrando as correntes, era impelido pelo demônio para lugares desertos. Jesus lhe perguntou: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião, porque muitos demônios haviam entrado nele. E rogavam a Jesus que não os mandasse para o abismo. Andava pastando ali no monte uma grande manada de porcos. Rogaram-lhe então que lhes permitisse entrar neles, e ele permitiu. E depois de saírem do homem, os demônios entraram nos porcos, e a manada precipitou-se pelo despenhadeiro no lago e afogou-se. Quando os que cuidavam da manada viram o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e nos campos. E o povo saiu para ver o que havia acontecido e foi ao encontro de Jesus. E acharam um homem de quem havia saído os demônios, sentado aos pés de Jesus, vestido e em perfeito juízo, e ficaram atemorizados. Os que viram aquilo, lhes contaram como o endemoniado fora curado. Então todo o povo da região dos Gerazenos rogou a Jesus que fosse embora, pois estavam com muito medo. Então ele entrou no barco e voltou. Mas o homem
de quem haviam saído os demônios, pedia-lhe que lhe permitisse ficar com ele. Mas Jesus o mandou para casa, dizendo: volta para a tua casa e conta tudo o que Deus te fez. E ele foi anunciando por toda a cidade tudo quanto Jesus lhe havia feito. Amém? Repita comigo: volte para casa. Testemunhe. Amém. Que esta seja a nossa vida também. Que ao voltar para casa deste culto, nós sejamos testemunha também do que Jesus é, do que Ele faz e do seu poder. Amém? Marcos fala um pouquinho mais sobre este homem, este gadareno, que Mateus chama de gadareno e Marcos e Lucas chama de Gerazeno. A palavra Gerazeno significa estranho que se aproxima. Essa cidade é uma das 10 cidades em volta do lago de Genezaré. Haviam 10 cidades e por isso talvez você encontre a palavra Decápolis. Deca em grego é 10. Polis é cidade. Então metrópole significa uma cidade muito grande. Pequenópolis é uma cidade muito pequena. Então, você já sabe algumas palavras gregas. E a outra palavra que é usada para esse mesmo lugar é gadareno. Gadara também é uma cidade. Gerasa ficava 56 quilômetros longe, ao sudeste do lago de Genezaré, do mar da Galileia. E Gadara ficava 10 quilômetros de lá. Alguns supõem que seria Gadara e que algumas das vilas pesqueiras ali, alguns pequenos povoados, e um daqueles pequenos povoados se chamava Gerasa, por isso Gerazeno, que era da cidade ou pertencia à cidade de Gadara, por isso Gadareno. Gadara significa recompensa do fim. O significado da palavra Gadara significa recompensa do fim, ao passo que Gerasa significa estranho que se aproxima. Enfim, Jesus foi um estranho para aquela cidade que se aproximou e o benefício, a recompensa do fim foi melhor do que do início. Ainda que para aquela região aquilo se tornou um prejuízo na economia daquela região, por assim dizer. Domingo passado a gente falou sobre Jesus naquele barco. Aqui não disse isso, mas lá em Getúlio eu falei sobre isso. Na nossa economia, muitas vezes nós imaginamos que talvez nós tivéssemos agido de maneira diferente. Jesus colocou em risco aquela situação, talvez o barco podia ter afundado, os discípulos, talvez algum deles tivesse se afogado, e talvez nós diríamos: poxa vida, tanto trabalho por causa de uma pessoa. Mas saiba que quando uma pessoa se arrepende, Jesus diz, no Evangelho de Lucas mesmo, no capítulo 15, que tem festa no céu. Se tivesse apenas uma pessoa neste mundo, Jesus faria tudo o que ele fez. Se tem uma pessoa que ainda não conhece o amor de Deus, Deus e o céu conspiram para que ela chegue ao conhecimento desta verdade. Assim como Jesus foi enviado. Em João, no capítulo 20, verso 21, ele diz assim: como o Pai me enviou, eu também vos envio. Então, talvez você seja o estranho que se aproxima da casa de alguém que não conhece Jesus. Porque talvez seus parentes e amigos, pessoas que ele já conheça, tentaram evangelizá-lo sem sucesso. Mas talvez seja você a pessoa que Deus quer usar para libertar essa pessoa. Deus poderia ter mandado qualquer outro profeta lá para Nínive, mas Deus decidiu mandar Jonas.
mesmo um profeta teimoso, mesmo um profeta que foge de Deus, mesmo um profeta que passa 3 dias e 3 noites na barriga de um peixe no fundo de um mar. Mas Deus o tira de lá e o manda para aquela cidade, porque Deus queria usar aquele profeta. Deus quer usar a sua vida também. Você não é ninguém sem propósito. Deus não criou nada sem propósito. Deus tem um propósito para a sua vida. Amém? Então, domingo passado nós falamos sobre o propósito de Deus, a presença de Jesus, a promessa, a paz que Jesus dá, que o mundo não pode dar, e o poder. E hoje nós queremos trabalhar um pouco mais sobre o poder de Jesus, o poder da restauração. Jesus é poderoso para restaurar o que se havia perdido. Amém? Lucas capítulo 19, versículo 10, depois de Jesus jantar na casa de um homem que era considerado pela população de Jericó como alguém desprezível, porque ele cobrava impostos dos seus conterrâneos para poder, e dos seus compatriotas para poder entregar nos cofres do poder público, ou seja, de Roma. Então, Zaqueu recebe a visita de Jesus, se converte, muda de vida, e Jesus, no final daquela visita, ele diz: hoje houve salvação nesta casa, porque esse também é um filho de Abraão. E então ali arremata dizendo: porque o Filho de Deus, o Filho do homem, foi enviado para buscar e restaurar aquilo que se havia perdido. Jesus veio com um propósito. Ele não perdeu o foco em momento nenhum. O inimigo das nossas almas tentou Jesus. Ele disse: você veio para buscar esse mundo? A glória desse mundo está aqui. Eu te dou de graça. Basta que você se ajoelhe aqui e me adore. Você não precisa passar por sofrimento. Você não precisa passar por rejeição. Você não precisa passar por falta de reconhecimento das pessoas. Eu te dou de graça. Só você se ajoelhar aqui e me adorar. Nada mais que isso. Jesus não perdeu o foco. Ele sabia que para nos resgatar, para nos restaurar, para nos tirar das garras do inimigo, Ele mesmo teria que descer no lugar da habitação do inimigo. E de lá, Ele nos arrancou das mãos do inimigo. E o Salmo 68, verso 18, dependendo da tradução, diz que Ele recebeu homens como recompensa quando Ele voltou do cativeiro. Paulo usa esse mesmo termo, essa mesma passagem, em Efésios capítulo 4, versículos 7 e 8. Ele diz: quando ele subiu, ele levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. No Novo Testamento, a interpretação de Paulo é que Deus, ou seja, Jesus, deu dons para nós. No hebraico, e na Septuaginta, a ideia é de que Jesus recebeu homens como dádiva. A recompensa de Jesus está em Isaías capítulo 53. Ele iria repartir os seus despojos com os poderosos. Ou seja, a sua vida e a minha vida é preciosa aos olhos de Deus. E é isso que Pedro diz no capítulo 1, verso 7, que a nossa fé é mais valiosa do que o ouro depurado pelo fogo. Você e eu somos pedras preciosas, preciosíssimas para o nosso Deus e Pai. Nós não somos obra do acaso. O inimigo quer que nós pensemos que nós não temos valor nenhum. Ele quer que nós entremos em depressão e digamos que a vida não vale a pena. E que não vale a pena viver, não vale a pena confiar. Por quê? Porque nós sofremos decepções nesse mundo. Nós passamos por frustrações. A história desse texto e desse homem gadareno nos diz que ele morava no meio dos sepulcros. Marcos acrescenta à história de Lucas o fato de que ele se feria. Eles amarravam ele com corrente, com algemas, e ele quebrava tudo aquilo, e ele mesmo se feria com pedras. Ele queria talvez até provocar a sua própria morte. Tal era o problema que ele enfrentava. Quando a gente olha para a palavra sepulcro, mnemeion,
em grego, a palavra mnemeio é memorial, objeto para preservar a memória de alguém ou de alguma coisa. Aquele homem, o texto nos diz que ele estava nu. Ele não morava mais com a sua família, ele não morava mais na cidade, ele não morava mais com os seus entes queridos. Bem provavelmente aquele homem vivia só de lembranças do passado. É bom a gente ter boas lembranças. Mas quando essas lembranças vêm num momento de dificuldade, parece que nem mesmo as boas lembranças nos motivam. Muitas vezes as boas lembranças do nosso passado glorioso, talvez de sucesso, servem mais como feridas do que como consolo e um bálsamo que tira a dor. É bem provável que o inimigo da alma deste homem, que também é o nosso inimigo, ele afligia aquele homem com lembranças do seu passado. E aquilo era mais tortura do que consolo. O que é um prêmio? Um prêmio diante da sociedade que nós estamos, que nos cerca, o prêmio ele é ótimo quando você acabou de vencer. E você é reconhecido. Você é colocado num lugar onde só pode um. Você pode um. Só pode um lá em cima. Aí tem o segundo, o terceiro, e depois disso já não tem nem mais reconhecimento. Ninguém fala do segundo. Só fala do campeão. Mas a história deste homem era a história de alguém que não queria nem sequer se lembrar do seu passado. Porque aquilo o afligia muito mais do que lhe trazia esperança. Jesus veio para buscar o que havia se perdido. Em segundo lugar, não importa o estado ou a distância que a pessoa esteja de Deus, Jesus é a solução. O poder de Jesus não está limitado ao que nós temos como limite. As pessoas tentaram ajudar aquele homem, talvez até prendendo ele em celas, amarrando ele para o próprio bem dele. Mas eles não conseguiram ajudar aquele homem. Quem já teve alguém dentro da sua casa que tem algum distúrbio, dá a impressão de alívio quando essa pessoa não está mais presente. Eu já vi casos em que as pessoas disseram, foi menos mal, porque morreu. Porque aquilo traz desconforto. Você imagina que você está deitado, dormindo, e naquela época não tinha trancas e nem portas como nós temos hoje nos nossos quartos? Você dormir com uma pessoa como ela, dentro de casa? Você já imaginou você andando na rua e aquele homem sem roupa, com seus balangandãs à mostra, caminhando e você passando com a sua esposa, e você tendo que virar o rosto e a sua esposa também? Quem é que queria alguém assim perto da sua casa? Certamente ele era alguém indesejado. Certamente ele era alguém de quem as pessoas viravam o rosto. E aquilo o afligia muito mais. A vergonha e a dor que o inimigo das nossas almas inflige sobre nosso coração não tem limite. Ele é capaz de levar a pessoa até ao suicídio, como aconteceu com o caso de Judas. Nós vemos no caso de Judas que o inimigo entrou na sua alma, no seu coração, e ele não terminou senão tirando a própria vida. O seu tormento era tão grande. Eu creio que o tormento desse homem era muito parecido com o tormento de Judas. Judas foi um discípulo de Jesus, um discípulo amado e de confiança, ele era o tesoureiro do grupo. Você não dá o seu dinheiro para qualquer pessoa cuidar. João nos diz, no capítulo 12, verso 6, que Judas era ladrão. Mas até que se descubra que alguém é ladrão, certamente todos confiavam em Judas. Judas talvez se lembrasse de quantas vezes ele expulsou demônios,
talvez por quantas pessoas ele orou, ele intercedeu, ele impôs as mãos e essas pessoas talvez até ressuscitaram. Ele estava com Jesus naquele barco quando a tempestade foi acalmada. Ele estava com Jesus naquela praia quando aquele endemoniado foi liberto. Não importa o estado em que a pessoa esteja, Jesus é poderoso para libertar. Jesus desceu a um lugar muito mais tenebroso do que morar perto de alguém com um tipo de comportamento que esse homem tinha. Às vezes a gente fala muito da cruz, mas nem todos nós vamos ser crucificados. Aliás, eu não tenho visto ultimamente muitas pessoas sendo crucificadas. Mas Jesus libertou a mim e a você de um outro lugar. É desse lugar que o Salmo 68, verso 18, que Efésios capítulo 4, verso 7 e 8 nos diz. Pedro fala sobre esse lugar no capítulo 3, a partir do versículo 18, ele fala desse lugar onde Jesus foi para nos libertar. É um lugar de tormento, onde o verme não morre nem o fogo se apaga. Gente, nós fomos libertados do inferno. É de lá que Jesus nos libertou. Por isso que enquanto nós não entendermos o nosso chamado, nós não vamos testemunhar adequadamente. Quando nós não entendemos o quanto nós éramos perdidos sem Jesus, nós não vamos testemunhar, como Pedro diz em 1 Pedro 2, verso 9, ele diz, para proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós não vamos entender que o reino que Jesus nos libertou era um reino de trevas. Colossenses capítulo 1, verso 13, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. É isso que Deus fez em Jesus. Quando Jesus ressuscitou, ele venceu. E quando ele subiu, ele levou cativo o cativeiro. Por isso que no Apocalipse capítulo 14, no verso 13, nos diz que o Espírito diz, bem-aventurados que desde agora morrem no Senhor. Eles são felizes. Por quê? Porque agora as suas obras os acompanham. Porque nós não vamos mais para aquele lugar de terror. Hebreus, no capítulo 2, no versículo 14 e 15, diz que quando Jesus veio, ele se tornou carne e sangue como eu e você. E com a sua morte, nos livrou do poder daquele que tinha o poder da morte, a saber, o diabo. E libertasse todos aqueles que por medo da morte estavam presos por toda a vida. Agora não precisamos mais ter medo de morrer. A morte é verdade, assusta. Mas nós não precisamos mais ter medo. Porque Jesus ressuscitou e venceu. E a vitória dele é nossa vitória. Agora, se nós não entendemos o nosso chamado, que nós fomos chamados da morte para a vida, nós vamos ser uma testemunha meia boca, por assim dizer. Nós não vamos entender do que Jesus nos livrou. Muitas vezes as pessoas testemunham que Deus livrou eles da miséria financeira. Deus pode até libertar da miséria financeira, mas é da miséria eterna que Deus nos libertou. É do inferno. É da condenação eterna que Jesus nos libertou. Aquele homem queria andar com Jesus. Jesus disse, você tem uma missão maior. Vai para a sua família. Vai testemunhar o que Deus fez por você. Talvez aquele homem dissesse, Jesus, eu reconheço o seu poder e a sua autoridade. Eu não quero agir como os meus conterrâneos, porque aqueles moradores daquela região de Gadara ou Gerasa, eles não queriam ficar perto de Jesus. Ficar perto de Jesus, de acordo com a economia deles e a matemática deles, era prejuízo. Hoje, muitas vezes, as pessoas pensam, andar com Deus é prejuízo, eu vou ter que abrir mão disso, daquilo outro, e mais aquilo outro. E então eles dizem, basta, não me fale mais desse Jesus. Já tive ocasiões em que apresentei o Evangelho para as pessoas e as pessoas foram honestas comigo. Elas disseram, não, eu não quero. Que bom que elas entenderam o Evangelho.
e tiveram coragem de negar. O grande problema é quando a pessoa diz sim, mas nunca vai. Eu não sei se vocês já perceberam, mas na nossa região existe um espírito enganador. Um espírito enganador, eles dizem sim, pastor, eu vou lá na sua igreja. Quando é que é o culto? Mentira, nunca vou. Eles te tapeiam, você pensa assim, não, eu estou sendo convincente, né? Que pessoa gentil, legal, ela diz que vai na igreja, olha só, fulano perguntou para mim quando é que é o culto, nunca aparece. Na verdade é um espírito enganador, eles querem ludibriar a gente, dar rasteira na gente, pensando que a gente vai pensar que eles pensaram que eles quiseram ouvir o Evangelho. Eu não sei se confundiu a sua mente, mas em outras palavras, eles não querem. Eles não querem. Jesus não fica decepcionado com a reação daqueles homens. Jesus não espera reconhecimento nem recompensa humana. Jesus nos libertou com um propósito. E a gente vê isso muito claro na vida desse homem. No Evangelho de Mateus, Mateus coloca esse texto logo depois de que Jesus diz para alguns discípulos para o seguir. De repente vem um escriba e diz, mestre, eu te seguirei por onde quer que fores. E Jesus diz para aquele homem, as raposas têm seu covil, os passarinhos têm ninho, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a sua cabeça. Em outras palavras, Jesus rejeita os interesseiros e oferecidos. Mas Jesus diz para um outro, me segue. Ele diz, te seguirei, Jesus. Meu papai já está velho, eu quero honrar meu pai, eu quero sepultar ele primeiro. Ele disse, deixa os mortos sepultar os seus mortos. Quanto a você, vai. Aquele homem também havia se oferecido. Mas Jesus diz, tem uma missão mais importante para a sua vida. Você vai ser uma testemunha muito mais eficaz quando você voltar para a sua família. Porque eles também precisam ouvir o Evangelho. Já que foi proibido, já que não quiseram que eu caminhasse no meio desta terra, você é minha testemunha. Você é minha testemunha. Jesus deixou de caminhar nesta terra, mas você tem privilégio de andar nessas ruas. Deus quer usar a sua voz e a sua boca. No Evangelho de Lucas, no capítulo 19, nós vemos que algumas pessoas, de acordo com a parábola de Jesus, que algumas pessoas não quiseram que ele reinasse sobre eles. Talvez, e bem provavelmente, Jesus está falando aqui do povo judeu. No versículo 14 diz, mas os seus concidadãos o odiavam e enviaram atrás dele uma delegação dizendo, não queremos que este homem reine sobre nós. Mas vai chegar o momento do juízo. E no versículo 27, Jesus diz que ele vai voltar. E aí ele vai julgar todas as pessoas. Mas aquelas pessoas daquela geração que rejeitaram Jesus, Jesus diz no versículo 27, quanto porém aos meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os na minha presença. Talvez você diga, pastor, será que esse é o mesmo Jesus? Manso e suave? É o mesmo Jesus. É o mesmo Jesus. Ele veio manso, ele veio humilde. A Bíblia nos diz, Lucas fala sobre isso, ele diz que ele veio montado num jumento, um jumentinho, uma cria de jumenta. Mas quando ele voltar, ele vai voltar, e da sua boca sai uma espada afiada dos dois lados. Apocalipse capítulo 19 nos diz, ele vem montado num alazão, um cavalo branco, ele vem com a sua noiva, com o povo de Deus, com a igreja, para retornar e para estabelecer juízo nessa terra. Hoje ele veio para libertar. E o mesmo poder libertador de Jesus, que veio sobre ele no dia do seu batismo, que é a presença do Espírito Santo, o mesmo Espírito que levou ele para o deserto, que o trouxe de volta, que no capítulo 4, no verso 18, ele diz, sobre mim está o Espírito de Deus, ele me ungiu para proclamar o ano aceitável do Senhor, pôr em liberdade os que estavam cativos, quebrar as correntes, arrebentar com as algemas. Este homem estava algemado. As prisões que feriam e machucavam aquele homem, talvez ele quebrasse, mas a prisão da qual ele estava sujeito, só Jesus podia libertar.
com a sua força descomunal, submetido ao governo do espírito do mal, ele quebrava correntes. Mas ele não tinha poder para se libertar de Satanás. Só Jesus pode quebrar essas correntes. Só o poder de Jesus, só o poder do Espírito Santo. E é o mesmo poder que ele manda para a sua vida, para a minha vida, para que onde eu vá, eu seja proclamador da libertação. Talvez aquele homem, ao retornar para a sua casa, para a sua família, onde tudo começou, ele quebrou outros grilhões, libertou outras pessoas da possessão demoníaca e do poder dos espíritos imundos. Só Jesus traz a restauração verdadeira. Jesus traz a restauração espiritual, em primeiro lugar. Jesus nunca mudou a ordem das coisas. Ele diz, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas, que são as coisas materiais, isso vai ser acrescentado. Fica tranquilo que o Pai sabe cuidar dos seus filhos. Ele sabe cuidar das pombas. Ninguém diz para Deus como é que ele cuida dos passarinhos. Ele cuida. Ninguém dá ordem para Deus para cuidar das plantas. Ele cuida. Então, Jesus arremata dizendo, no mesmo Mateus, no Sermão do Monte, no capítulo 10, vocês valem muito mais do que muitos pardais. Fica tranquilo. Não tenha medo daqueles que podem matar a alma, o corpo. Você tem que temer aquele que pode lançar tanto o corpo quanto a alma no lugar de condenação eterna. Nós somos chamados para proclamar libertação no nome de Jesus. A segunda libertação é a libertação emocional. Aquele homem talvez vivia no meio do sepulcro, de um memorial do que ele foi. Talvez ele tenha sido um grande homem, na vila, na família, onde ele vivia. Talvez um herói. Mas ele estava vivendo só do passado. E quem vive do maná amanhecido adoece. Porque o maná amanhecido ele bicha. Essa é mais uma das lições do maná. Nós precisamos olhar para Jesus, o pão vivo que desceu do céu. Em João no capítulo 6, as pessoas que estavam seguindo Jesus, mesmo depois que eles viram Jesus multiplicar 5 pães e 2 peixes e alimentar mais de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, eles disseram, Moisés nos deu o pão do céu. Jesus diz, não foi Moisés, foi meu Pai. E eu sou o pão vivo que desceu do céu. E a minha carne é verdadeira comida, meu sangue é verdadeira bebida. E eles deram no pé. Não suportaram a pregação de Jesus. Jesus não se intimidou com isso. Jesus não ficou em depressão por causa disso. Jesus falou para os seus próprios discípulos, vocês também não querem ir? Olha a poeira do pessoal que está indo. Pode ir. Aí Pedrão, cheio do Espírito Santo, diz o quê? Uma nova revelação que ele recebeu. Para quem nós iremos? Tu que tens as palavras da vida. Tu que tens as palavras da vida. Só Jesus pode libertar emocionalmente a nossa vida. É Ele quem dá equilíbrio. O Espírito Santo, o fruto do Espírito é o quê? Amor, paz, alegria. E a última parte desse fruto do Espírito é o quê? Domínio próprio. Equilíbrio emocional. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela é equilibrada. De vez em quando a gente meio que desce do salto, mas logo a gente se recompõe de novo. A gente, peraí. Né? Paulo disse, irai-vos e não pequeis. Não se deixe pôr o sol sobre a vossa ira. Não quer dizer que nós fomos anulados porque o Espírito Santo veio sobre nós. Não quer dizer que nós deixamos de existir, perdemos a nossa identidade porque nós estamos em Cristo. Não! Assim como o marido e a mulher se casam, se tornam os dois uma só carne, Paulo fala aos Coríntios que nós, unidos com Cristo, somos um só Espírito com Ele. Um só Espírito com Ele. Aí Paulo conclui dizendo aos Gálatas, agora não sou eu mais quem vive, mas é Cristo que vive em mim. E o viver que agora vivo na carne, ele não disse eu morri, não deixei de existir. Não, o viver que agora eu vivo na carne, vivo para a glória dele. Então é uma unidade. E é isso que Jesus diz naquela última noite. Ele diz, Pai, eu oro para que eles sejam unidos.
E é isso que a gente vê naquela igreja, florescente, cheia do Espírito Santo, unidade. Eles tinham todos o mesmo pensamento, eles tinham tudo em comum. Um orava pelo outro, o outro orava pelo um. Não tinha nenhum necessitado lá. Não significa que todos eram ricos, não tinha ninguém passando fome, não tinha ninguém necessitado. O grande problema é quando nós transformamos o nosso desejo em necessidade. Eu tenho que ter um carro novo. Gente, o meu já está com 500 quilômetros. Já perdeu o cheirinho de novo. Eu quero um outro, zero. Não. Gente, aquilo que é necessário, Deus não vai deixar faltar. O salmista já nos disse, nunca vi o justo padecer fome ou mendigar o pão. Deus nunca vai deixar você passar fome. Sempre vai ter um irmão, uma irmã ao seu lado. Jesus disse, vinde benditos do meu Pai, quando eu estava com fome, você me deu de comer. Eu estava com sede, você me deu de beber. Eu estava forasteiro, você me hospedou. Eu era nu, você me vestiu. Eu estava preso, você foi me visitar. Eu estava enfermo, você foi me ver. Quer dizer, quando é que o povo de Deus vai estar em unidade? Quando é que o povo de Deus vai estar suprido? Quando todos os irmãos entenderem a sua posição no corpo de Cristo. Nós somos membros do corpo, nós não somos o corpo. Nós somos um membro do corpo. Jesus é o cabeça e nós somos membros. Jesus vai buscar a igreja e não crentes individuais. Então precisamos estar unidos com a igreja do Senhor Jesus. Eu sei que hoje tem um número cada vez mais crescente de pessoas que acham que não precisam de igreja do Senhor Jesus. Eu posso servir a Deus sozinho, eu assisto as pregações pela internet, eu escolho até o pastor que vai pregar, até a roupa que ele está. Só falta um programinha lá que você instala, de repente já até existe, que muda até a voz dele para parecer uma voz mais agradável. Não gostei dessa. É culto à la carte. Espeto corrido, evangélico gospel. Não tem, gente. Às vezes é carne de pescoço mesmo. Mas Paulo diz, toda a palavra de vocês deve ser temperada com sal. Eu espero que não tenha colocado muito sal no tempero, mas Deus tem um propósito com a sua vida. Você não está por acaso neste lugar. Nós fomos libertos de um lugar onde nós não tínhamos como nos libertar. Aquele homem se livrava das correntes, mas ele não podia se libertar dos demônios. Jesus é poderoso, o Espírito Santo que estava sobre Jesus para proclamar libertação, libertou aquele homem. O mesmo Espírito Santo está sobre a sua vida, amém? Ele quer te libertar também, não somente espiritual, emocional, mas fisicamente também. Deus quer restaurar a sua família. Jesus estava preocupado com a família daquele homem. Talvez aquele homem não recebesse o abraço de um filho tanto tempo. Talvez até a sua esposa já tivesse casado com outro marido. Mas com a transformação que Jesus produziu na vida daquele homem, foi poderoso para adquirir respeito da sua ex-esposa. A gente não sabe da história, estou inventando agora. Mas o respeito dos seus filhos. Talvez até houvesse piada na escola. Você é filho do... Ele é meu pai. Ele estava daquele jeito. Hoje é um homem respeitado. Hoje é um homem honrado. Jesus restaurou aquele homem completamente. Espiritualmente, emocionalmente, de maneira familiar, de maneira física e de maneira social. E é isso que Deus quer fazer da nossa vida. Que onde nós estivermos, sejamos boa influência. Anunciar libertação. O mesmo Espírito Santo que estava sobre Jesus, ele soprou sobre os seus discípulos. Ele disse, não saiam de Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder, que é o Espírito Santo. É o dínamos, em grego, que quer dizer poder. É da onde nós temos a palavra dinamite. Só que diferente do Big Bang, a explosão que o Espírito Santo produz é restauração, é vida. Amém? Vamos ficar em pé.